Boa tarde, amigos, boa tarde, alunos. Eu vou fazer um vídeo sobre o Oswald de Andrade, espero fazer mais. Eu vou focar a filosofia dele, que é pouco conhecida. A filosofia dele está em dois livros, Estética e Política e a Utopia Antropofágica, ambos publicados pela Companhia das Letras. O que o Oswald fez no final da vida? Então, Oswald de Andrade é famoso por Pau-Brasil, pelo poema Piada e pela Semana de Arte Moderna e por sua obra. Então, ele tem 3 romances ainda do pré-modernismo. Ele tem 2 peças em francês no começo da vida. Ele escrevia muito bem em francês, vivia muito na França. Mas ele se celebrizou com um manifesto antropofágico. O que é interessante observar? Aquele manifesto, o grupo da Semana de Arte Moderna, que é o Vila Lobos, o Mário de Andrade, eles fizeram a semana, mas não tem um manifesto daquele grupo. Então ele, como poeta, como já prosador, já autor de 3 livros, jornalista, escreveu o Manifesto Antropofágico. E no final da vida, ele até tentou candidatou-se a professor na USP com uma tese sobre a crise da filosofia messiânica. O que é antropofagia para ele, a gente pode dizer? Não é o canibalismo, que as culturas humanas elas podem se interpenetrar e você pode sempre encontrar si mesmo no outro, que é o Paul Ricoeur fala, le soi-même comme un autre. Então, aí ele fala assim, a gente deve ir do eu, parte do cosmos, ao cosmos, parte do eu. Então, eu acho que ele queria, que ele quis no final da vida, eu tenho certeza, transformar a antropofagia numa filosofia. Ele pegou o manifesto e foi desenvolvendo aqueles insights. O Oswald é muito importante porque ele é um pioneiro em vários sentidos. Ele é um dos primeiros a combinar o pensamento do Marx com o de Nietzsche. Essas duas tradições, elas muitas vezes se divorciam, se conflitam, e desde lá nos anos 30, o Oswald mistura o Marx com Nietzsche. Então, por exemplo, o pensamento do Foucault é uma combinação do Marx com Nietzsche. A escola de Frankfurt também tem esses 2 eixos. E o pensamento dele também. Então, só pontuando que eu quero que esse vídeo seja breve, pretendo voltar a esse tema. O que é interessante? Eu fiz um artigo, no meu blog, que fala que o Machado de Assis tinha filosofia que era humanitismo. Era uma gozação, lá no Quintas Boba, ela só fortalecia, era uma gozação do darwinismo social, esse humanitismo fortalecia a ideia de ter um devorador e um devorado, e que o que vale é a lei do mais forte. Aí o Oswald lança a antropofagia, eu acho que também tem esse humor com criar uma filosofia própria, mas ele pensa sempre a antropofagia como crítica ao poder. Ele é um grande crítico ao poder, ele sempre pensa nas reformas, na vida inteira ele é um provocador. Então ele fala que o Sócrates, por exemplo, era um moralista parasita das casas de Atenas. Então ele tem uma provocação contra a razão. Ele fala que o pensamento do Descartes, por exemplo, tinha um gênio maligno, que é muito a maneira do primitivo, do nativo, do índio pensar, inventar essa entidade ali. E na crise da filosofia messiânica, ele tinha rompido com o Partido Comunista, porque ele tentou fazer uma antropofagia comunista. Ele tentou, no partido, no romance Marco Zero, ali tem uma tentativa de compatibilizar o conceito de antropofagia com o marxismo. E, posteriormente, rompido com o Partidão, ele fala que nós estamos vivendo a crise da filosofia messiânica. Nós vivemos a crise do cristianismo, do capitalismo, precisa do patriarcado, e do messianismo para continuar. O cristianismo também tem esses 2 pilares, e ele fala que o marxismo também é muito messiânico, é muito patriarcal ainda. Então o que nós veríamos seria um novo matriarcado. Então, por isso o pensamento de Oswald tem muita ressonância lá nos anos 60, quando Zé Celso Martinez faz aquela adaptação do Rei da Vela, que ele adoraria ver, Ele sonhava em montar as peças, nunca montou nenhuma das peças, que ele sonharia nisso, que ali com os hippies, com os boêmios, com
Com o tropicalismo está surgindo um novo matriarcado que ele dizia que estaria para surgir, com a decadência do patriarcado. Então, ok? Boa tarde, amigos.